Muito bom dia a todos vocês. Vocês estão na Ação Educativa, que é uma ONG que existe desde 94, tem 18 anos e atua na área de educação, cultura e juventude, e tem esta sede desde o ano 2000, portanto, há 12 anos estamos aqui. E desde que a Ação Educativa mudou-se para cá, ela teve a oportunidade, com este espaço, de fazer uma série de atividades públicas, abertas ao público, nas 3 áreas onde ela atua. Especialmente na área de cultura, a gente acabou fazendo desse espaço também um espaço cultural, por isso que tem o nome lá na frente de Espaço Cultural Periferia no Centro, porque a área de cultura atua muito junto aos movimentos culturais da periferia de São Paulo e da Grande São Paulo. E nós também somos ponto de cultura, e isso é muito importante ressaltar. Nós somos ponto de cultura, num convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e o Ministério da Cultura. Esta iniciativa, gente, de promover esse debate, é uma iniciativa do Observatório da Educação, né? E a Fernanda Campanhucci vai nos contar como é que esses debates se dão muito rapidamente. Mas a área de cultura da Ação Educativa propôs ao Observatório que fizesse esse debate como parte de um esforço que nós estamos empreendendo junto com o Instituto CIA e muitos de seus parceiros, de pensar o campo da arte e educação no Brasil. É isso que nós viemos fazer aqui. Pensar o campo da arte e educação no Brasil, centrando na figura do arte-educador, ou do educador de arte. Né? Aquela pessoa, aquele educador, que seja na escola, seja nas instituições culturais, seja nas ONGs, faz um trabalho de mediação, um trabalho de educação em arte, ou arte com educação, enfim. Há um campo que cresce muito, as instituições culturais cada vez mais desenvolvem seus educativos. Nós temos aí o exemplo da Bienal, que depois de 50 anos tem um educativo fixo, permanente, mas sempre teve educativo. É tributário de uma história longa, né? E isso é uma coisa muito importante para nós, a Pinacoteca. A gente teve o cuidado de chamar essas pessoas que estão aqui presentes. Nem todo mundo podia vir para o debate, mas nós temos aqui muitas pessoas ligadas a instituições, ligadas ao campo, para, junto conosco, estar pensando, seja aqui no palco, seja aqui na plateia, depois no debate, e em reuniões que o Instituto CIA e a Ação Educativa vão promover, para pensar o campo, e, pensando o campo, ver a viabilidade de se ter um observatório de arte e educação. Isso é uma ideia que está no horizonte do Instituto CIA e em parceria com a Ação Educativa, mas a gente está tendo a preocupação, primeiro, de estabelecer um ambiente de discussão sobre o campo, suas questões, até para ver se é o caso mesmo de um dia ter um observatório de arte e educação. Então, vocês que estão aqui sabem que essa ideia existe no horizonte e vão estar sempre informados da evolução dela nos próximos meses, enfim. Se ela se efetivar, vocês não só estarão informados, como participarão de muita coisa que esse observatório venha a fazer. Acho que eu já falei tudo e já falei demais. Eu não sei, Fernanda, você quer dar alguma informação sobre o aspecto da transmissão? Ou fala daí, antes de eu chamar a mesa aqui. Bom dia a todos e a todas. O Observatório da Educação tem o prazer de abrir mais esse Desafios da Conjuntura, aqui em parceria com a área de cultura da Ação Educativa. Esse debate faz parte de uma série de debates que o Observatório realiza periodicamente, pelo menos 2 vezes por ano, de temas, como o nome diz, conjunturais, sobre educação. Então, essa é a primeira vez que a gente vai falar sobre o tema da arte e educação, que é um tema candente, né, agora com as discussões sobre a educação integral. E é praxe do Observatório trazer diferentes vozes para o debate público, né? Diferentes atores, então, educadores, estudantes, pesquisadores. Aqui na nossa mesa a gente vai ter também instituições culturais, ONGs, para debater o papel desses atores na elaboração de políticas educacionais, na educação. Então, é com esse espírito de pluralidade que a gente faz esse debate. E eu queria dar boas-vindas a todos e informar que esse debate está sendo transmitido pela internet, né? A gente está com os últimos detalhes aqui, tem um bate-papo, então eu volto durante as intervenções aqui para falar o que o pessoal da internet está comentando, achando,
e tem muitas pessoas de outros estados que vão acompanhar também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gente, isso é o bacana da internet, é isso. Mesmo durante o debate, a gente vai dizer assim, alguém lá em Bangkok está questionando, né, assim, alguma coisa, enfim, em Tóquio ou em Saboeiro. Duvido que vocês saibam onde é Saboeiro. Saboeiro é no Ceará, minha terra natal. Gente, vou chamar aqui, já compor a mesa e, em seguida, passar a palavra. Acho que não esqueci nada, né? Gente, por favor. Roseli Ventrella, do Governo do Estado. Carlos Eduardo Fernandes, o Cadu. O Cadu é professor da Escola Municipal, aqui de São Paulo, da IMF Antônio Sampaio, e é também coordenador de um dos eixos do CONFAEB. O CONFAEB, o Congresso da Federação de Artes e Educadores do Brasil, acontecerá em outubro, em São Paulo. Rosa Yavelberg. A Rosa é professora da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo e uma das principais autoridades no tema aí da arte e educação no Brasil. O Adilson. O Dil é aquele arte-educador, né? Esse próprio termo arte-educador é um tema em debate, né? O IFEM, né? Mas, enfim, ele é um educador que atua em diferentes ambientes, já foi de escola, já foi da Fundação Casa, para quem não é de São Paulo, a Fundação Casa é a antiga FEBEM, teatro vocacional, muitas outras atividades voluntárias em comunidades, favelas, enfim. A Estela Barbieri. Oi. A Estela Barbieri agora é diretora, né? Mas, enfim, ela como? Curadora educacional, é verdade. Eu vi lá, quando se reúne os curadores da Bienal, está lá a Estela, isso é muito legal, eu acho que isso não tinha antes, né? O educativo junto com os curadores, isso é uma conquista, viu, Estela? Eu acho que isso aqui também é uma celebração de uma conquista desse estágio em que chegou o educativo da Bienal. Enfim, obrigado e esteja cumprimentada por isso também. E o Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega é ator, dançarino, cantor, enfim, muita gente o conhece. E ele é do Instituto Brincante, e é por isso que ele está aqui, porque ele tem uma experiência muito, muito importante, uma longa trajetória na arte e educação e na arte, né? Desde o Armorial, né? Lá em Recife. Eu tenho um vinil, viu, do Armorial. Tenho, raríssimo, sou colecionador de vinil. Esqueci de trazer. Pouquíssimo. Já querem leiloar meu vinil do Grupo Armorial. Gente, é isso. Internet ok. Enrolei bastante vocês. A ideia é seguir. Nós vamos falar, cada debatedor falará 15 minutos. A partir de onde está, viu? Não precisa, né? A partir de onde está, discorrer sobre o tema da arte e educação no Brasil, o papel do educador e a educação integral, começando na sequência que eu chamei. Roseli Ventrella, depois o Cadu, depois a Rosa, depois o Dil, a Estela Barbieri e o Antônio Nóbrega. Muito obrigado. Vamos começar, então, o nosso debate. Eu vou passar aqui para... Desculpa, é a Rosa Yavelberg. É só essa inversão. Vou trocar a Rosa pela Roseli, a Rosa que fala primeiro. Desculpa. Bom dia a todos. Então, eu sou a Rosa Yavelberg, para não ter confusão. Então, eu vou falar do arte educador, da educação integral, do ponto de vista da educação escolar, né? E pontuar que o currículo tem sido um dos maiores desafios, a formulação dos currículos, né? Então, existe um gap, né, uma distância muito grande entre os avanços teóricos na área de arte, na área de educação, e aquilo que efetivamente ocorre na maioria das escolas, particulares e públicas também. Então, a questão é que a concepção de arte e educação ela muda no tempo. Então, quando a gente trabalhou com a escola tradicional, nós tínhamos um tipo de concepção, tanto de arte, como de educação, como de criança, né? E
nós podemos ver a concepção de direito de educação integral, por exemplo, que saiu num correio da Unesco de outubro de 1953, em plena vigência da escola renovada, para a gente poder observar as grandes mudanças. Então, está lá no correio da Unesco. Assim, a educação por meio da arte é valiosa porque estimula o desenvolvimento integral da personalidade, fundindo atividade intelectual e habilidade manual no processo criador, essência dos atributos humanos mais preciosos, né? Então, a gente vê como essas concepções já evoluíram, e um marco de transformação dessas ideias ocorreu nos anos 80, vindo de pesquisas e também de reformulações curriculares que ocorreram não só no Brasil, como em outros países do mundo. Então, as proposições de ensino se pautaram pela aprendizagem e os conteúdos do ensino estavam envolvendo os objetos da cultura, os objetos que foram produzidos na história, a arte, enfim. Então, passou-se a observar como a criança aprende dialogando com a cultura. Então, o professor passou a criar propostas relacionando a arte da criança com o mundo da arte. Uma coisa que era independente, existia a crença de uma estética infantil que não dialogava com a estética adulta, na escola renovada, na educação moderna, e a educação contemporânea supõe que a arte que está no mundo e que foi produzida em diversos tempos e lugares, inclusive a arte contemporânea, influencia sem que a criança perca a sua autoria. Porque a criança e o jovem são sujeitos que têm suas questões próprias nos atos de criação da sua arte, mas eles vão se alimentar dessas produções, dos conteúdos da arte, para prosseguir, né, com mais propriedade no seu processo de desenvolvimento criativo. Então, o papel do professor na educação escolar passa a ser aproximar um pouco a criança desse mundo dos artistas. E o aluno vai aprender sobre os desafios da sua própria criação, os meios com os quais ele pode criar, sobre as produções artísticas, as obras, né, e sobre os saberes sobre arte, né, que são os textos históricos, os textos produzidos pelos críticos. Então, o currículo também muda de concepção. Ele passa a ser um currículo que é feito em equipe, um currículo que é aberto, que designa conteúdos que estão relacionados com a prática daqueles que trabalham na sala de aula. Ele designa conteúdo e também as modalidades de organização do ensino. Então, sequências didáticas, projetos de trabalho e modos de avaliação também das aprendizagens, né? Então, para que a gente possa desenhar um currículo, nós temos fundamentos filosóficos também. Então, nós temos que saber que aluno a gente quer formar e qual que é o papel da arte na formação desse aluno, né? Então, em relação aos objetivos da área, aprender arte, né, está voltado para a inserção e participação social. A equidade está subentendida nessa participação social, um acesso ao patrimônio cultural da humanidade como direito, o ensino da diversidade cultural e o conhecimento da arte de diversos tempos e lugares até a contemporaneidade, incluindo a produção contemporânea. Então, uma das ideias também no Aprender Arte é aproximar os alunos mais sujeitos à massificação dos meios de comunicação à produção artística de qualidade também. Então, visando esse protagonismo e a transformação da própria realidade por intermédio da arte. Então, são concepções filosóficas que têm que nortear, porque nenhum currículo é neutro. Então, seria uma proposição curricular contemporânea, né, uma visão que eu compactuo, sei lá, né? Então, aí a formação dos professores deve estar orientada para a execução competente desse projeto curricular. Então, para ensinar na escola, o professor precisa conhecer teorias da arte e educação, conhecer a arte da criança e do jovem, conhecer teorias da aprendizagem, arte e conhecer arte. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, saber dar aulas de arte, ter práticas de criação em arte, saber fazer a interface da escola com a produção dos artistas e com as instituições culturais.
junto com os alunos, com os estudantes, propiciar o contato com o universo da arte, promover na escola ações criativas e autorais, né, tanto no fazer, como no ler, como no compreender a arte. E documentar e dar destino à produção dos alunos também. Isso é importante. E, com os pares, com os demais professores, estudar, produzir conhecimento e compartilhar com os pares a sua vida profissional e a sua produção intelectual. Então, a educação integral de qualidade, hoje, prevê o direito a alto nível de formação dos estudantes. Então, o papel dos educadores é fundamental para ensinar aos alunos sobre o direito de conhecer arte, sabendo interagir intelectualmente e criativamente. Então, nos diferentes contextos didáticos, o aluno deve estar implicado, mobilizado, participando de uma experiência com sentido, reconhecendo-se na prática dos artistas e dos profissionais do universo da arte. Então, o professor de arte ele pode expandir competências dos alunos, né? E essas competências e habilidades elas não são vazias, elas sempre estão circunscritas em conteúdos, né? Que competências básicas seriam essas? De compreensão do mundo, de interlocução poética, de autoconhecimento e de intervenção simbólica. Interação simbólica também. Então, essa interlocução poética é uma forma potente de compreensão e transformação das questões sociais e humanas. Então, é essa aposta, né, que se faz também no ensino de arte. Então, a grande questão da educação contemporânea e do desenho curricular é essa visão da transformação de uma cultura da tradição didática, da escola tradicional mesmo, e a passagem disso para a escola moderna, que atuou quase que por oposição à escola tradicional, quer dizer, tirando o foco do professor e centrando o epicentro da ação no aluno, o aluno que é ativo, e uma escola contemporânea que não é um resumo dessas duas práticas e teorias, mas é uma terceira coisa que, de alguma maneira, ressignifica a presença da cultura e admite, assume que o aluno faz essa interlocução sem perder sua autonomia, sem perder sua autoria. E, para tanto, se propõe que as ações de criação estejam articuladas a práticas reflexivas. Isso se propõe tanto para o aluno como para os professores. Então, se a gente quer avançar, a gente tem que ter uma teoria, não é? Que a gente está de acordo com ela, compartilhar ela com os pares e observar os professores também como profissionais que são protagonistas das ideias, né, da didática, das ideias pedagógicas, que eles produzem conhecimento e que eles não ficam restritos à sala de aula. A gente sabe que essa proposta é uma proposta de uma escola que a gente deseja, que a gente está muito distante disso ainda, mas é bom discutir, né, aquilo que poderia fazer a diferença no ensino de arte nas escolas, para que os arte-educadores pudessem trabalhar em parceria efetiva e em igualdade de condições com os outros professores das equipes escolares. Olha, o meu recado, resumidamente, é esse, né? E eu escolhi fazer a leitura para não perder nenhum dos itens devido ao pouco tempo. Acho que tentei fazer isso tão bem que acabei usando menos tempo. Mas foi bom para depois a gente ter mais tempo de conversar sobre tudo isso, tá bom? É isso. Vou passar agora a palavra para o Carlos Eduardo Fernandes, o Cadu, da Escola Municipal Antônio Sampaio, aqui de Santana, e coordenador de um dos eixos do CONFAEB, Congresso da Federação de Artes Educadores no Brasil. Bom dia. Eu vou fazer um esforço nesses 15 minutos de fazer algumas reflexões que tenham eco, espero. Eu quero que vocês pensem, a princípio, em 3 situações, problemas, tá? Que eu vivenciei, são narrativas. Então, em 2008, eu estava num céu onde nós tínhamos
uma ONG que organizava atividades com os estudantes. E essa ONG, a princípio, fez um contrato com a Diretoria Regional de Ensino de Itaquera, onde eles substituiriam os professores que faltassem. Isso, por si só, já tem inúmeros problemas, mas vamos à narrativa. Então, na primeira, era uma ONG que tinha um trabalho muito forte com música, e muito bonito, e aí, então, passada 3 semanas, todos os arte-educadores dessa ONG passaram a abandonar suas práticas musicais para se dedicar a uma lição na lousa, frente a um cenário caótico que eles encontravam na escola. Situação 1. Situação 2. Espera só um segundo. Tá. A Prefeitura Municipal de São Paulo coloca como determinação que os professores de artes assumam turmas de ensino fundamental do ciclo 1 a partir do ano, se não me engano, de 2008 também. Né? A partir desse quadro, os professores que antes davam aula de 5ª série até o 3º ano do ensino médio passam a entrar no 1º ano até a 4ª série. Um cenário absolutamente diferente daqueles que eles encontravam antes. Quando eles entram, alguns relatos que a gente vai encontrando ao longo da nossa prática, uma professora entra na sala de 1º ano, fala bom dia, pega o seu giz, vira para a lousa e escreve História da Arte em letra corrida. Um dos estudantes levanta a mão e fala, professora, eu não sei, não sabe o quê? Aí a criança pensa e fala, essa letra, ela fala assim, ué, quer que faz em letra de forma? Né? E a criança fala, não, eu não sei o que são essas letras. Situação 2. Tá? Situação 3. Em 2010, chega às escolas de São Paulo a proposta de um plano decenal de artes, que deveria ser discutido com os professores, aprovados pelo Conselho Escolar, reencaminhados às diretorias regionais de ensino, para passarem, então, para a Secretaria de Educação, junto com várias organizações civis e sociais, para que se reelaborasse um plano para os próximos 10 anos do ensino na rede municipal. Esse plano chega a algumas escolas apenas, com determinações de que pouca coisa deveria ser mudada. Bom, porque foi enviado, mas foi enviado. Né? Nós fizemos uma votação e o ponto-chave desse plano é o que está em debate aqui hoje, que seria a educação integral. Em 10 anos, toda a rede municipal deve se adequar para receber, a partir de então, os estudantes por período integral. Pois bem, gente, quando a gente pensa nessas 3 situações, eu estou falando de uma política que é organizada pelo município e que organiza os nossos espaços. Pois bem, então vamos lá. Existe, hoje em dia, um consenso de que a arte e o esporte eles podem ser redentores de uma sociedade que passa por problemas. Existe um consenso social que eu questiono se seria só isso. E aí, então, a prefeitura, vendo esse consenso, passa, então, a capitalizar-se e a convocar esses atores para adentrar o espaço escolar, os espaços que a prefeitura organiza. E, então, a partir disso, a gente tem uma estrutura que já tinha muitos problemas, sendo colocada com uma outra estrutura, com a chegada das ONGs, com período integral, e a gente começa a ter um cenário tão caótico quanto já era. O que eu estou colocando aqui é que, se a gente permanecer na estrutura que nós estamos, avançaremos a passos bem pequenos. Então, precisamos estabelecer também, além da educação integral, qual é o espaço e o tempo da educação. Que currículo é esse que a gente tem construído? Quando a gente fala em espaço e em tempo, eu estou falando o seguinte, uma sala de aula com 40 alunos de 1ª série, para você organizar uma experiência artística, ou experiência do ensino da arte, em 45 minutos semanais, é talvez uma loucura. Certamente uma loucura. Certo? Então, onde fica o valor da experiência, o valor da pesquisa dentro desse cenário? Então, se você fala aos pais e a toda a sociedade, as crianças permanecerão na escola agora em tempo integral, não pode ser com esse cenário que está pintado. Senão, nós teremos o dobro dos problemas quando a gente fala em disciplina, em organização escolar, em organização do trabalho docente.
Então, basta que vocês façam uma visita ao Hospital Municipal do Servidor e vejam quantos professores passam por inúmeros problemas, né? Então, nós temos, por exemplo, na rede estadual, um número bastante significativo de professores afastados. E aí você vai pegar uma estrutura que já tem muitos problemas, que é das 7 ao meio-dia, ou da 1h30 às 6h30, onde esses estudantes ficam presos e confinados a um espaço, sem experiência, sem investir no valor da pesquisa, e aí você dobra esse tempo. O que eu estou querendo dizer? Que a mesma estrutura desse ensino que está sendo praticado hoje, por boa parte, há exceções, tá? Das escolas, dobrada, nós teremos um novo problema. O que eu quero dizer? Eu não estou contra a educação integral, muito pelo contrário, eu acho que ela é a salvação para uma coisa. Ela tem que discutir principalmente a estrutura escolar, para pensar na experiência da arte dentro dela, para a experiência da pesquisa, certo? Para várias experiências que não se dão hoje. O que a gente tem hoje na educação comum, na educação pública, eu posso dizer, educação particular, eu não posso generalizar. É o que alguns autores vão chamar de depósito de crianças, né? Então, essas crianças permanecem nesse espaço, confinadas, né? E alguns vão falar o seguinte, é o maior estado violento que a gente pode ter, onde eu confino o corpo e o tempo de uma pessoa e digo a ela o que ela pode ou não aprender. Existe um documentário bastante bonito sobre isso, que é aquele Pro Dia Nascer Feliz, que mostra que não é só na educação pública que essa violência vem acontecendo, ela também se dá nas instituições particulares. E aí, no meio desse caos, eu quero chamar a atenção para algumas luzes que eu vejo na rede, né, como um todo. A educação infantil vem apontando soluções que me parecem muito, muito, muito boas, na medida em que o tempo da criança é preservado e a experiência e a pesquisa em arte, com os vários materiais, com a elaboração de hipóteses sobre o mundo, é altamente fomentada. A educação infantil vem caminhada a passos largos desde que ela se tornou municipal. Então, há inúmeros projetos que nós podemos conhecer e como eu tenho aprendido para ministrar minhas aulas de ensino médio com as professoras que estão lá no ensino infantil, e agora uma curiosidade, que não tem a formação em artes, elas são pedagogas, né? Então, há trabalhos muito bonitos sendo feitos e que pensam na arte não como uma disciplina estanque, mas na arte como um processo da vida, como alguém que produz significado sobre o seu mundo. Então, isso é fundamental e acho que vale muito a pena investirmos um pouco nisso. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Certo, então eu vou concluir. Agora, quando a gente fala em trabalho com artes dentro das entidades educacionais, é legal a gente pensar qual é a arte que está sendo levada, né? Então, tem um trabalho da Roseli Ventrella, que eu acompanhei em 2005, que apontava, por exemplo, uma pesquisa que quase 80%, ou se eram 80%, dos professores de artes eram formados em artes visuais / artes plásticas, certo? Então, o que eu estou dizendo? Além dessa experiência com a arte não ser tudo aquilo que nós desejamos, ela ainda é restrita a uma linguagem. Os espaços com teatro, com música e dança, eles são absolutamente restritos. E, quando eles existem, pouco a pouco eu vejo os profissionais desistirem da sua linguagem para passar a trabalhar com artes plásticas. Sabe por quê? Porque a estrutura da escola privilegia uma linguagem, que é a das artes visuais. Certo? Então, tudo isso vem acontecendo ao longo dos últimos 16 anos, a partir da promulgação da lei da LDB de 96, a nova reestruturação da escola, nós temos uma mudança no cenário, e aí parece que todas as experiências se canalizam para as artes visuais. Era a hora da gente repensar. Eu tenho feito uma leitura rasa ainda dos últimos editais de concursos públicos para arte e educadores. Vocês podem assim, chegar à mesma conclusão que eu facilmente. Tá? Você tem uma lista que deve ter, sei lá, uns 25 livros. Desses 25 livros, possivelmente 18 são dedicados às artes visuais. Ou são referências de profissionais da educação que se dedicam às artes visuais.
onde está a dança, onde está a música. A dança eu já falo, a dança agora é de educação física, tá? No município é assim que eles resolveram, tá bom? Então, no estado sei que não, né? Não. Então, a música, onde está a música na escola? Então, são raríssimos os projetos em que você identifica a música na escola. Isso se dá, geralmente, para um professor que tem uma experiência gigante em música. E aí é ele que consegue canalizar, viabilizar, arrumar recurso, passando muitas vezes por cima da sua gestão para organizar essa experiência. Por fim, eu acho que é tempo, esse encontro ele é fundamental, e, assim como o observatório, eu também vejo como uma coisa absolutamente necessária, porque São Paulo não vive as mesmas experiências que vivem em outros estados e municípios, em área, falando da arte e educação como um todo. Há experiências bastante diferentes que estão acontecendo em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. A gente tem um grupo de estudos bastante forte, e no sul do país a gente também tem um grupo bastante forte, que vem apontando outros caminhos. Eu sinto, às vezes, que o Estado de São Paulo está fechado a algumas práticas, a gente está tentando resolver problemas que nós geramos na tentativa de construir um currículo, e que a gente precisa se livrar um pouco dessas amarras e passar a repensar esse currículo. Só que repensar uma rede que tem, por exemplo, São Paulo tem mais de 1,5 milhão de estudantes. Eu não sei exatamente quantos tem o Estado, mas certamente é um número bastante superior, certo? Propor uma mudança curricular para uma rede que tem 1,5 milhão de estudantes não é assim, vamos fazer um novo encontro. Gente, é uma mobilização enorme, e nós estamos nesse processo. Quem sabe agora, com essas eleições, nós tenhamos algumas pequenas mudanças. Mas, enfim, eu sei que o meu tempo está se esgotando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo realmente que a gente tenha um novo Estado para a arte e educação na rede formal. Na rede informal, estou conhecendo pouco a pouco, mas mudanças são muito bem-vindas. Obrigado. Obrigado, Cadu. Fernanda, comentários na internet, fora qualidade de áudio e vídeo. Agora já se acertou, começou com alguns problemas. Então, vamos aqui, rapidinho, está legal, as pessoas estão conseguindo falar dentro do tempo, falar legal, bacana. Então, vamos passar até... Ficou bom, porque agora o Cadu se referiu a Roseli Ventrella, e é ela a próxima que fala. Olá, bom dia. Bom, eu faço parte da equipe técnica e pedagógica da Secretaria de Educação, a antiga SEMP, hoje é SEGEB. E a exposição da professora Rosa e do professor Cadu daria para nós conversarmos aqui pelo menos o dia todo, né? Eles falaram muito do que nós pensamos, muito do que nós planejamos e muito do que nós estamos realizando. Então, eu penso que um pequeno recorte que vai ao encontro do que a professora Rosa expôs e o que o professor Cadu também expôs, que é o currículo. A rede estadual, a partir de 2008, construiu uma proposta de currículo que foi acompanhada por diferentes documentos, inclusive o caderno destinado ao professor e ao aluno. Não é? Em 2008 foi uma proposta, hoje já é um currículo estabelecido, e o ano que vem, que ele já estará fazendo 5 anos, estará sendo revisto, reorganizado, reformulado a partir das experiências e dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Esse currículo contemplou os anos finais do 6º ao 9º e o ensino médio, primeira e segunda série, agora mais uma conquista, né, que nós também temos aula de arte no 3º ano, uma grande conquista, aliás, né? Retornamos com as aulas que nós havíamos perdido.
Nesse caso, é importante dizer que esse caderno que traz situações de aprendizagens e proposições de trabalho, ele não é o currículo, ele é um apoio ao trabalho do professor. Ele não tem que ser seguido par e passo, não é? Porque o currículo são os documentos base, né? É o que apoia, é o que traz a concepção, que traz as informações, os conteúdos, as habilidades, as competências de cada disciplina. E, nesse momento, em trazer arte também, né, para fazer parte, ter o currículo de arte também, é também uma conquista, porque, normalmente, a gente vê matemática, língua portuguesa, etc., e a arte está sempre relegada a segundo plano. E, por conta disso, eu penso que é até por isso que existe ainda essas grandes confusões na sala de aula. Passou por tanta mudança, né, gente? Eu tenho 35 anos de rede pública estadual, exclusivamente rede pública estadual. Então, eu posso falar que passou por tanta mudança esse ensino de arte, que o próprio professor, às vezes, ele está confuso na sala de aula, ele não sabe se ele vai por este caminho ou por aquele. Foi por isso que nós também insistimos tanto em estabelecer, não estabelecer, em propor esse currículo, não é? Acontece que, desde 2002, nós temos o professor de arte atuando nos anos iniciais, professor de arte e o professor de educação física. O bem ou mal também é uma conquista, porque o pedagogo ele já dá conta de todas as demais disciplinas. E a maneira que ele vinha propondo esse ensino de arte também ficava um pouco a desejar, não é? Então, de 2002 a 2006, nós acompanhamos esse professor, aliás, foi até o tema da minha dissertação, com esse acompanhamento. E os professores, nós tínhamos cerca de 7.000 professores atuando nas escolas. Os professores, já nas atribuições, já queriam, logo perguntavam: cadê? Tem aulas nos anos iniciais? Né? Eu quero as aulas dos anos iniciais. Por quê? Porque foi um acompanhamento muito próximo, trabalhamos com projetos, acompanhamos os professores por meio dos 91, eu não sei se vocês conhecem a estrutura da secretaria, mas nós temos 91 diretorias de ensino, onde existem oficinas pedagógicas com as quais nós conversamos com o especialista de arte, que leva ao professor. Então, esse é o caminho, porque são 14.000 professores de arte no estado de São Paulo, né? 4,5 milhões de alunos. Então, tudo que a gente faz sempre parece que é uma gota d'água no oceano. Mas a gente faz com muito esforço, com muito sacrifício e com muita boa vontade e querendo sempre melhorar. A partir de 2006, as políticas públicas voltaram-se para outras necessidades e nós nos afastamos um pouco do ensino de arte nos anos iniciais. Mas agora, em 2011, já estamos há 1 ano e meio. Aliás, a professora Rosa é uma das nossas consultoras. Nós estamos trabalhando na elaboração das proposições para os anos iniciais. Então, também teremos um currículo para os anos iniciais. Nós já chegamos no 3º ano, né, Rosa, professora Rosa? E sempre contemplando as 4 linguagens, embora o professor aqui tenha dito, realmente, nós temos 83% dos professores habilitados em artes visuais, educação artística, artes visuais, que era educação artística, né? Então, entenda-se arte, artes visuais, o restante fica lá em 3% em música, 2% em teatro, 1,5% em dança, outro que tem 2, música e artes visuais, etc., mas o forte é artes visuais. Portanto, nós estamos trabalhando de maneira que o professor que está na sala de aula, ao tomar contato com esse material, aliás, diga-se de passagem que não estamos trabalhando só nós, a equipe de arte, nós temos consultores de todas as linguagens e representantes das diretorias de ensino do Estado de São Paulo. Nós temos um grupo de referência de 17 professores coordenadores que estão conosco mensalmente,
trabalhando, porque ele está mais próximo. Ele é que está ao lado do professor e o professor ao lado do aluno. Então, ele pode nos trazer informações, dizer, olha, isto aqui, professor, porque é a pura verdade. O professor de artes visuais, quando abre um material e vê lá 4 páginas de partitura, o que ele faz? Ele fecha o material e fala, bom, eu vou te procurar no artes visuais. Não é? Então, nós estamos trabalhando de uma maneira, não é de baratear, não, em hipótese alguma, mas, sim, possibilitar que esse professor dê acesso, que é um direito do aluno, não? É um direito garantido por lei, que ele tenha acesso às 4 linguagens. Aprofunda? Não aprofunda, de maneira alguma. Neste momento, nós não temos nem tempo, nem profissionais para ter aula de todas as linguagens, o que seria o ideal. Mas estamos nos esforçando para oferecer um material que o professor tenha, que o professor tenha condições, que ele possa fazer uma pesquisa breve, para trazer ao aluno uma escuta, um movimento, uma composição, uma diferenciação de gênero, de estilo, de época, para dizer com certeza se ele gosta, se ele não gosta, e por que ele gosta e por que ele não gosta. Não é? E, a partir do 3º ano do ensino médio, aprofundando um pouco mais, e dar condições para que esse aluno possa, mais tarde, falar, nossa, então é isso que são esses os elementos da música, são esses elementos. Eu vou querer, então, prosseguir nessa profissão, vou querer aprofundar, vou fazer um curso. Nós temos uma série de parcerias que oferecemos aos professores, e os professores também têm essa oportunidade. Então, o que eu gostaria de contar para vocês nesse momento é que nós estamos nos dedicando à elaboração, à construção desse currículo, dessas situações de aprendizagem, dessas proposições nas 4 linguagens, com documentos que apoiam a concepção, que apoiam a prática, e pensamos que, no começo do ano de 2013, a gente já possa estar entregando para a rede, né, Rosa? Se Deus quiser, vamos ver se a gente já consegue entregar para a rede o 1º, o 2º e o 3º ano para apoiar o trabalho desse professor com mais competência ainda do que ele já desenvolve. Então, é isso que eu tenho para falar. Obrigada. Muito obrigado, Roseli Ventrella. Bom, 14 mil professores de arte no Estado de São Paulo, 4 milhões de alunos. 14 mil professores de arte no Estado de São Paulo, sendo que 2% é de teatro. 240. Mas é possível imaginar. Agora vai falar o Dil, que é professor de teatro e educador de teatro em diferentes espaços. Não é da rede estadual, né, Dil? Não sei se já passou pela rede, mas, Dil, você tem 239 companheiros, pelo menos na rede estadual, de educadores de arte que dão teatro. Então, Adilson, Dil. Bom dia a todos e a todas. Eu faço parte dessa minoria. Sou educador em teatro. Eu comecei a minha prática como educador em 96. Foi uma primeira experiência. Eu fui convidado a fazer um trabalho com crianças com deficiência intelectual, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, e aquilo foi extraordinário, e eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não tinha a menor ideia de que aquilo que eu estava fazendo era arte e educação. Aquilo, enfim, mexeu comigo, e eu segui nessa... Eu já sou ator há cerca de 20 anos, e essa prática, esse primeiro trabalho, me motivou muito. Enfim, tive lá toda uma trajetória, acompanhando grupos de teatro pela Zona Sul, e retomei esse trabalho em 2007. E sempre nesse trabalho, eu sempre me intitulei arte educador. Isso eu sempre disse que, fielmente, arte educador em teatro. Então, assim, como artista,
eu tenho lá a minha bagagem, eu tenho esse tempo que eu disse para vocês de 20 anos. E o educador? Né? O que me fez refletir muito sobre isso. Espera aí. Como artista, eu tenho essa bagagem. A minha experiência de palco, a minha trajetória, me dá essa bagagem. E o que eu tenho como educador? Então, eu fui procurar informações e pensei numa formação acadêmica para arte educador. E não há, pelo menos na ocasião, não havia uma formação, né, uma faculdade de arte e educação. Parece que existe uma no Paraná, e mesmo essa faculdade é voltada às artes visuais. Então, o que existe hoje são pós-graduação em arte e educação, especialização em arte e educação, né? E eu, então, optei pela pedagogia, né? Para me fortalecer enquanto artista, enquanto educador desta minha arte, do teatro. E é engraçado, no primeiro semestre de pedagogia, vocês viram aqui que eu mudei de perna 1 milhão de vezes. Eu sou um sujeito inquieto desde o primeiro ano, né, da minha escola. E aí eu me lembro que eu sentei na cadeira da minha faculdade, uma perna em cima da cadeira, e o professor, mas, poxa, você vai ser um professor, você tem que dar exemplo, você tem que sentar direito. Teu aluno, quando tiver, olha, se Deus quiser, na minha sala não vai ter cadeira. Né? Se todos os santos me ajudarem, não vão haver cadeiras, não haverá cadeiras na minha sala. Então, a pedagogia foi o caminho que eu encontrei, e, enfim, estou indo muito bem, para me dar essa base para defender essa minha vontade de educar pelo teatro. Então, acho que o observatório, a criação do observatório, acho que vai ser fundamental, e já é fundamental, justamente para a gente trocar essa experiência. E nós, arte educadores, eu tenho muitos companheiros aqui, a gente sabe da angústia que é, né, defender a nossa arte diante desse contexto social, econômico que a gente se depara, né? Enfim, não tem como não vir para esse debate sem pensar em algumas coisas, algumas considerações, tal. A princípio, acho que arte é uma coisa inerente a um ser humano, né? Acho que qualquer um de nós aqui é poeta quando se apaixona, quando vê um pôr do sol, né? Tem meus amigos aqui do grafite, quem é que nunca quis deixar tua marca em algum lugar, né? Quem é que nunca quis dar uma rabiscada, deixar a tua marca, né? Artisticamente, como expressão. Quem é que, aí falando um pouco do teatro, o Brecht fala isso num poema dele, né? Do teatro que se faz nas ruas. Quem é que aqui nunca imitou a voz daquela tia lá de Manhuaçu para contar um caos, uma historinha lá de Minas Gerais? Né? Todos nós, de alguma maneira, temos isso. Né? A gente imita o caos, a gente conta o caos, né? E a gente é ator nesse momento. Né? Então, isso é inerente. Uma outra coisa aqui, que é uma ideia que a gente tem trabalhado, inclusive a gente discutiu recentemente num encontro do Colégio Marista, não do Colégio Marista, no Centro Social Marista, a qual eu faço parte hoje, sobre a questão do sujeito e o objeto de direito. Né? A gente discutiu isso lá. A gente foi objeto a vida inteira, né? E, a partir de agora, a gente tem que ver essa criança, esse adolescente, como sujeito de direito. Né? Como é que faz isso? Como é que a escola está se preparando para isso? Como é que nós, educadores, estamos... eu estou pesquisando, eu vou atrás, a gente, né, tem... Mas como é que é isso? Né? E pensar que, se a gente está vendo essa criança como sujeito de direito, né, e tanto o artigo 2 do ECA quanto a própria escola, né, que prevê o quê? A educação integral desse ser humano, dessa criança. E se a gente pensa em educação integral, a gente tem que pensar também que essa criança, esse adolescente, é sujeito de cultura. É sujeito da própria cultura. Né? E aí, durma-se num barulho desses, porque a molecada quer ouvir o funk, né? Quer jogar videogame, quer ficar na internet para se distrair, vamos lá lutar um UFC que é mal barato. Né? É a cultura, é o que nós temos.
Né? E com relação ao funk, por exemplo, eu estava até discutindo isso com o Renato, o educador nosso, do Marista. Cara, eu nunca vi tanto moleque escrevendo letra, compondo letra de funk, mas compondo, escrevendo, rimando palavras. Né? Então, aí um caminho também. Né, no artigo 16 do ECA, essa criança ela tem direito à opinião e ela tem direito a participar da vida política na forma da lei. Aí é outra pipa, né? Porque eu vou dar voz para essa criança, ela vai participar do meu planejamento, ela vai participar das ações que eu penso, né? A história do para e com. E como é que faz? Como é que faz com os meus saberes? Como é que faz com a minha, né? Com a minha boa, né? Essa é uma questão que eu tenho pensado muito, a gente tem levado muito, como, de fato, garantir esse direito. E uma outra coisa que eu acho pertinente aqui é a quem essa arte interessa. A quem essa arte e educação interessa? Porque, assim, para a molecadinha, as professoras aqui falaram disso, né? Da primeira infância, do primeiro ano, não é isso? Para a criança, a arte e a educação vai muito bem. Para idosos também vai muito bem, obrigado. Né? Para pessoas que estão encarceradas, como a minha experiência com a Fundação Casa, também uma beleza. Né? Porque essas pessoas não produzem economicamente. Elas não estão inseridas no mercado de trabalho, elas não estão inseridas na mão de obra, elas não produzem capital, elas não consomem capital. Né? Então, para elas vai muito bem. Né? Agora, e esse meio do caminho aí? A professora falou aqui da coisa da criança gostar daquilo e dizer assim, não, eu quero ser artista. Para o pai é dois desespero. Primeiro, que ele está perdendo um tempo danado da vida dele, que ele podia estar fazendo um curso profissionalizante, uma coisa do gênero. Né? E segundo, vai que esse diabo desse menino gosta. Lascou, né? Se ele gostar, aí a coisa vai ser, porque vai ser artista, meu Deus do céu. Né? E a gente sabe aqui, principalmente o povo do teatro, a gente sabe como a gente é tratado. Né? Nós usamos umas roupas engraçadas, nós fumamos cigarrinho do capeta, né? A gente fuma cigarrinho de artista. Então, tem um preconceito, e a gente, como artista, se deixa levar por essa ideia. Né? A gente veste um pouco essa roupa do artista, desencanado, né? Fora da educação bancária, como dizia o Paulo Freire. E, assim, de fato, a gente não tem nada a ver, né, com um gerente do banco, mas a gente tem conta lá. Né? A gente tem conta lá e as contas chegam para a gente pagar e a gente administra. Eu adoro receber um cachê, eu adoro negociar um bom cachê. Né? Então, essa ideia desse artista, desculpe a expressão, porra louca, isso não é bem assim. Né? Isso é uma ideia construída, né, para que realmente a nossa arte, a nossa criação seja relegada aí a um plano menor. Né? Então, eu acho que a gente tem que discutir muito isso, acho que a gente tem que pensar muito, né, nessa questão, na prática dessas questões todas, para que a gente consiga, de fato, ter uma arte-educação, mas uma arte-educação também política, uma arte-educação que não só ensine a arte, né, que eu acho que, né, ensinar, bom, 2 mais 2 são 4, a matemática diz isso é uma regrinha, é uma coisa que está estabelecida. Né? Eu posso tanto ensinar teatro, quando eu posso educar pelo teatro, ou posso fazer as duas coisas. Né? Eu faço as duas coisas. Então, acho que o ensinar o teatro é no momento em que o teatro está num momento estético, para que ele seja visto por outras pessoas, porque eu acho que a arte é para ser vista, né? Mas o educar é um pouco anterior a isso. Né? Como é que eu estou de tempo aí, Elias? Ótimo. Bom, enfim, era isso que eu queria colocar aqui, queria dar essa provocada mesmo, essa cutucada, né, como artista e como educador, num outro contexto. Muito obrigado.
som. Vou tirar aqui. Como estamos aí na internet. Muitas mensagens da Austrália, da Nova Zelândia, da Alemanha e lá de Sabuelo. Você se sente mais artista, educador ou educador artista? Artista educador, muito bem. Gente, vamos dar sequência aqui, já que a situação é inversa, né? Pegando aquele ponto da formação dos professores de arte, né? De educação artística. Outro dia a gente estava fazendo um levantamento, a lei que cria a educação artística de 1971, né? Naquela, né? 71, né? 41 anos da lei de educação artística, né? E, enfim, dos 14 mil professores entre aspas, né? Educação artística de arte, 80% são das artes visuais. Então, Estela, sinta-se numa situação inversa do Gil, né? A Estela Barbieri, que ela reclamou de mim, que eu chamei ela de teórica, que ela não era educadora. Eu sou educadora artista também, artista educadora. Pronto, que ela é artista plástica também. Enfim, Estela, você vai passar um vídeo, você passa o vídeo depois de uma fala, você quer soltar? Eu queria passar no final. No final. Então, Tá a bom? produção, a técnica aí, Edson e todo mundo vai soltar o vídeo depois. A gente, na verdade, queria ir passando umas imagens em looping, que acho que estão aí. Está no esquema aqui? Já Tá. está? Então, por favor, Estela Barbieri. Bom, eu acho que já foram colocadas aqui questões tão graves, né, em relação à arte e ao ensino da arte, e eu acho que é um trabalho esse que é de formiga. Eu acho que o trabalho com arte na educação é um trabalho artesanal, né, um trabalho do olho no olho, do corpo a corpo, um trabalho de encontro, porque senão ele não acontece. E eu vou falar da educação não formal, apesar de eu ter sido a minha vida inteira professora também da educação formal. Mas já há muitos anos eu trabalho com educação não formal no Instituto Tomi Otaki, dirigindo a área educativa, e agora já no 4º ano na Bienal. Eu não sei, o nosso trabalho na Bienal, atualmente a nossa equipe tem 248 pessoas. A Bienal tem uma escala muito grande, claro que não é nada comparado ao Estado e ao município, porque é muito maior, mas a Bienal tem uma escala muito grande, e o fato de agora ela ser permanente é o resultado de um esforço de muitos educadores que passaram por lá. E nós tomamos o cuidado de aprender com esses educadores. Então, eu acho que o nosso trabalho é o resultado de muitos anos de trabalho de outros educadores que passaram por lá e fizeram muitas coisas ousadas e levaram a arte para outros lugares da cidade e fizeram esse diálogo bastante intenso. O educativo numa Bienal, ele é responsável pelo diálogo com as pessoas, pela diversidade enorme de pessoas. E, ao mesmo tempo, esse educativo tem feito uma integração grande entre arte popular e arte contemporânea, porque a gente acredita que a arte popular também é contemporânea, que ela está aqui, eminente, acontecendo o tempo todo. Então, na 29ª, a gente teve os terreiros, onde a gente apresentou os vocacionais. Então, os alunos do vocacionais se apresentaram lá, os pontos de cultura. Então, vieram, por exemplo, uma dupla indígena de Roraima, vieram pessoas de Cavalo Marinho. A gente teve uma infinidade, pessoas que apresentaram narrativas de histórias tradicionais. Então, a gente fez muito essa integração entre os vários tipos de manifestação. E o nosso trabalho tem sido lidar com essas faíscas vivas que o trabalho dos artistas nos apresentam, sejam eles de todos os tipos. E, ao mesmo tempo, eu acho que o papel do educador é alimentar a faísca para que vire uma fogueira, fazer a faísca acontecer também, ir atrás da faísca, enfim. Eu acho que o papel do educador é trazer luz para alguns pontos que a gente acha fundamental para a formação das pessoas. E o que nós temos feito é ir a todos os lugares nos quais as pessoas queiram conversar conosco.
Então, a gente tem uma equipe que vai até os lugares conversar primeiro, fala, olha, que tipo de conversa vocês querem ter? Esse não é um trabalho inaugural, a Bienal já tinha feito esse trabalho de ir a outros bairros, outras cidades, outros estados antes, mas a gente tem feito isso com continuidade, isso dá uma potência para o trabalho. E, nessas conversas, a gente, então, tem priorizado professores, educadores sociais, arte-educadores e professores de todas as áreas. E o que a gente faz? A gente conversa sobre a vida e sobre a arte contemporânea à luz do trabalho dos artistas. Então, acho que os artistas apresentam soluções, pontos de vista que podem trazer possibilidades de transformação para nós. E nessas conversas, o que é ponto fundamental do nosso trabalho é a questão da experiência. A experiência que as pessoas trazem das suas vidas, a experiência estética que elas têm. Então, as pessoas costumam compartilhar conosco, num trabalho onde a voz está bastante em movimento, onde as pessoas todas têm a possibilidade de falar o que elas estão pensando e sentindo, as pessoas compartilham conosco experiências estéticas muito antigas, assim, de um pai que fazia telha ou fazia tijolos, e que organizava os tijolos de uma determinada maneira, e o tanto que isso impactou na formação do educador que agora está na ativa. Então, o que nos impacta? O que nos atravessa no decorrer da vida e faz com que a nossa presença tenha uma ressonância singular? É com isso que a gente tem trabalhado, porque a ressonância singular dos artistas comunica e acho que nos restaura um sentido de humanidade que precisa estar presente para que a gente consiga realmente fazer pequenas transformações. Acho que a educação não é redentora de tudo, mas acho que a educação tem um papel fundamental de fazer transformações. Então, a questão da experiência que as pessoas trazem das suas vidas, as cantigas que elas sabem cantar, as obras de arte que elas conheceram, que elas estudaram, que elas aprenderam no decorrer da vida, está muito em pauta nessas trocas, e a gente tem aprendido muito com as pessoas também. A questão da investigação, da gente poder investigar conceitos conjuntamente, em parceria com as outras pessoas. E a questão do diálogo e das narrativas, que as pessoas possam trazer as suas narrativas para esse fórum de trocas. Normalmente, os nossos encontros se iniciam com uma saudação. Essa saudação, cada educador acaba criando a sua. Essa saudação pode ser uma dança, essa saudação pode ser a projeção de uma imagem, um filme, uma música para ouvir, um som, um ruído. Normalmente, a gente faz uma saudação mobilizadora. Depois, a gente tem uma conversa e, por último, uma ação poética, que daí já trabalha com o corpo mesmo, uma ação de uma vivência de um conceito da arte contemporânea. Nesses 4 anos, a gente já teve encontros com mais de 50 mil professores. Esses encontros têm o tempo que as pessoas querem. A gente já teve muitos encontros de 3 horas, 7 encontros de 3 horas com o mesmo grupo, 5 encontros de 3 horas, 4 encontros de 3 horas. Isso as pessoas é que nos falam, olha, a gente queria estudar mais artistas que trabalhem com a questão da memória e a gente queria ter 7 encontros. E aí, se tiver na medida das nossas possibilidades, a gente faz. Um papel fundamental também do educativo é ter uma interlocução forte com estudantes universitários. Então, as pessoas que trabalham na Bienal, agora a gente está conseguindo que uma parte seja de profissionais, de educadores profissionais, mas uma grande parte é de estudantes universitários de todas as áreas e de todas as universidades, as mais diversas, não são todas, mas é uma diversidade muito grande. E esses estudantes, eles têm 3 meses de curso de formação, que a gente sabe que é incipiente, perto do que precisaria ser, mas já é uma conquista, que muitas vezes a Bienal não tem essa oportunidade. E esses estudantes têm aulas de História da Arte, fazem exercícios práticos, eles vão até as ONGs, as escolas municipais, estaduais, aos CELS, conhecer o trabalho dessas pessoas e fazer algumas ações, e também fazem grupos de estudo sobre os artistas que vão se apresentar na Bienal. Até agora, a gente teve contato com por volta de 850 estudantes universitários,
dos quais 500 realmente trabalharam, vão trabalhar ainda esse ano na Bienal, né? Isso é um compromisso muito sério, porque é fazer uma formação em serviço, né? Eu fiz uma vez um projeto com a Rosa que a gente fez uma formação em serviço. Eu trabalhei na Água Fria, e a gente fazia formação em serviço nas escolas estaduais. E foi das experiências mais lindas da minha vida. Acho que isso impregnou a minha vida de uma maneira muito especial, assim, porque você dialogar com pessoas que estão trabalhando e poder trocar com essas pessoas no trabalho tem outra pulsação. Você tem uma ressonância da presença do acontecimento, da urgência do que está acontecendo agora, que é uma coisa que a ação educativa também faz bastante, né? Formação em serviço de profissionais que estão na ativa. Então, essa formação de educadores, para muitos, esse é o primeiro emprego. Eu vou contar para vocês que, para mim, eu fui monitora da Bienal, e isso mudou a minha vida. Eu mudei de cidade, mudou tudo na minha vida. Então, para mim, tem uma significação muito especial estar fazendo esse trabalho com os educadores, porque foi vital para mim. Foi algo assim, eu conhecia poucos artistas, eu conhecia poucas pessoas, e abriu portas para entender o mundo por outras vias, pelo que é possível ter contato com a linguagem, pelo que aquilo pode interferir realmente na nossa vida, pode ser transformador. Bom, e aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho de ir aos lugares, as pessoas também começaram a nos provocar e dizer, olha, a gente acha muito esquisito. A gente fez um trabalho em 15 céus. A gente acha muito esquisito porque, primeiro, que a Bienal nunca vem aqui. A gente sempre tem que ir lá. Isso que vocês estão fazendo agora foram feito poucas vezes e a gente gostaria que fosse mais. E sempre é pouco, gente. A cidade é imensa, o país é enorme e tudo que a gente faça é pouco, sempre. Mas, enfim, aí eles começaram a falar, escute, por que a gente não se apresenta na Bienal? Aí a gente fez esse trabalho dos vocacionais irem, dos artistas irem, enfim. Mas ainda é pouco, porque a arte ainda é algo muito elitista. A gente tem uma produção cultural riquíssima no Brasil e a gente ainda tem um problema elitista em relação à arte, né? Poucos conseguem veicular seus trabalhos. Eu acho que isso está melhorando a cada dia, mas ainda é pouco, perto da quantidade de pessoas que a gente teria, de artistas potenciais que a gente encontra nas comunidades. Então, acho que esse é um trabalho que todos nós devemos empreitar, né? E a Bienal desse ano, ela trata da iminência das poéticas. O curador dessa Bienal é o Luiz Pérez Oramas. Ele tem 2 curadores associados que trabalham com ele, que é o André Severo e o Toby Maier. Mas é uma Bienal que propõe um olhar para a iminência das poéticas. E o Oramas diz que a iminência é o nosso futuro, o nosso destino, e as poéticas são as nossas armas. E eu sinto que a arma de nós, educadores e artistas, é a questão da linguagem. É aquilo com que a gente pode ter contato com as pessoas. Então, seja fazendo artes visuais, seja cantando, fazendo teatro, dançando. Essas são as nossas armas. E eu sinto que, mesmo na área de artes, a arte entra pouco na história da educação. Eu acho que o trabalho mobilizador que cada pessoa que está na escola tem feito é muito importante para que a arte seja viva na escola, para que uma escolarização da arte não faça com que ela seja uma coisa distanciada da arte que é produzida na veia viva do povo e do núcleo dos artistas. Então, eu acho que trabalhos como o que a Roseli tem feito, por exemplo, eu fiquei impressionada também com a fala do Cadu, com a percepção, e a Rosa tem feito há muitos anos, é uma tentativa de dar vigor e você também, Gil, de dar vigor e pulsação para a arte que acontece na escola. Eu acho que, se a gente escolariza demais, se a gente vai distanciando e transforma a arte num monte de atividades sem conexão e intenção, com efeitos bonitos, seja ela em qual das áreas que for de arte, a gente está matando a possibilidade da arte acontecer.
E o Oramas traz uma questão, traz uma questão da distância que existe entre a produção artística e a formalização da palavra de análise dessa produção. Ele fala que, na verdade, nessa distância é que o pulsar da arte acontece. Quando a gente vê uma manifestação e fala, puxa, eu não consigo falar disso com palavras. Quando as palavras formais, não as palavras poéticas, mas as palavras formais não dão conta daquilo. Quando o aluno se embasbaca, quando aquilo te assola, quando aquilo te sequestra, é aí que a arte acontece. E o papel da gente educador é fazer esse sequestro da arte na sala de aula, nas nossas manifestações, ser efetivo. E isso, acho que tem metodologia, acho que tem caminhos que muitos já traçaram e com os quais a gente pode aprender, mas isso é dar a mão e também olhar junto. É ajudar a olhar e aprender com o olhar do outro, porque as pessoas nos ensinam com o olhar delas a olhar, ou com o corpo delas a dançar, ou com a voz delas a cantar, né? A gente aprende o tom do outro, a gente vai junto. Então, a gente tem tentado fazer pequenos sequestros, nem sempre bem-sucedidos, nem sempre a comunicação acontece. Mas eu acho que a tentativa do nosso trabalho é essa, e fazer uma conversa contínua, onde os grupos do vocacional possam voltar várias vezes, em condições diferentes, onde os artistas populares possam se apresentar de novo, aonde os professores possam recorrer a gente e falar, olha, eu queria fazer isso ou aquilo, e a gente possa dar continuidade, onde a gente possa recorrer aos profissionais e aprender com eles como fazer, porque muitas vezes a gente não sabe. E muitas vezes, para todos nós, a manifestação artística é tão embasbacante que é muito difícil trabalhar com ela também. E, às vezes, ela fica murmurando dentro de nós por tanto tempo que é impossível, numa equação simples, resolver. Então, acho que esse que é o trabalho que a gente tem feito. Eu queria mostrar um vídeo de uma professora que está aqui, que é a professora Marlene, que é uma professora que trabalhou numa parceria que nós fizemos com o Estado de Educação à Distância. A gente já atendeu mais de 6.000 professores do Estado em Educação à Distância, onde 24 horas são à distância e 6 horas são presenciais na Bienal. Então, vocês vão ver o vídeo, não vou precisar falar, tá bom? Obrigada. Lá na Bienal, né? Você não está interessada? Aí, nossa, imediatamente eu já fiz inscrição, chamei os colegas também para participar. Foi muito legal, muito importante. Esse trabalho está acontecendo. Porque aqui a gente não tem material de arte, não temos material menos de arte contemporânea, menos ainda, né? Então a gente fica meio seguro para trabalhar com isso. A professora foi no encontro na Bienal, né? E a partir dali se encantou com alguma espécie do meu trabalho e ela resolveu fazer disso um trabalho, levar para o trabalho ali na prática, dando aula, e usou as minhas referências. E daí depois eu comecei a ser bombardeado no Facebook por convites de crianças de todos os lugares. E a professora também me convidou e postou umas fotos dos alunos de trabalhos que ela tinha feito em referência ao meu trabalho. Eu achei super legal, bacana. E troquei umas mensagens com ela, assim, mas eu não sabia até então que eu ia na escola. Professora! Olha um próprio livro, professora! Ô, meu amor, tudo bem? Eu posso bem. Calma, mulher, só um ser humano com 5 dedos em cada mão. Olha de barba! Nem só tão bonito igual o Brad Pitt, não. Só bonitão, calma. Estamos aqui para sempre, pronto. Ai, que bom que você veio. Falar do seu trabalho. Ah, obrigado. O educativo procura ativar
são relações potentes com a vida e a arte contemporânea. O que acontece quando a conversa continua é que essa ativação vai ganhando profundidade. Uma primeira faísca da conversa é trazida pelo trabalho dos artistas, ela tem um prolongamento se o professor quer continuar essa conversa. E eu acho que a gente dá corda para isso, ou seja, se o professor nos procura e quer continuar a conversa, e nos solicita uma continuidade por um determinado caminho, a gente está disponível para isso, a gente quer que isso aconteça. Aí, quando eu fiz o curso, parecia que desembaçou um espelho para mim. Veio as ideias, até ter umas atividades do curso, pede para você bolar uma aula, que eu fiz um experimento áudio prático, que foi uma brincadeira muito divertida. Eu achei que não ia pegar, falei, vou fazer com uma sala só, mas a resposta deles foi tão maravilhosa que eu falei, não, tem que fazer com todos. A professora Marlene chegou pra gente inovando, mostrando que a arte não é só aquilo que a gente pensava. Ela mostrou que dá para ter uma nova vida, uma nova Na minha opinião, o educativo tem que ter um papel de alinhamento. É quase uma dança, sabe? Onde você encontra dois povos e se convidam para fazer uma festa. Porque quando você tem aproximação com o outro, naturalmente, junto a gente cresce e consegue viver em comunidade, né? Porque se você conseguir viver numa sociedade onde essa natureza se dá com respeito, eu acho que a partir dali, naturalmente, a gente consegue, inconsciente ou consciente, transbordar essa sensibilidade para todos, entendeu? Receber as pessoas que nós vamos receber hoje é muito importante para o Moacir Campos. Gente, estamos a caminho aqui da parte final dessa primeira parte. Eu fui lá em cima ver na arquibancada, está lotado, tem 60 pessoas lá embaixo. Eu chamei para descer aqui, mas eles não estão querendo descer, porque o café, o coffee break, o tal do coffee break, né? Fala só para provocar o Antônio Nobre. O coffee break vai ser lá no primeiro andar. Então, quando vocês saírem, aí a galera não quer descer de lá. Entendeu? Mas nós temos 60 pessoas lá em cima, está bem legal. A transmissão na internet houve alguns problemas, mas, enfim, essas coisas acontecem, estão sendo corrigidas, e na segunda parte vai estar melhor. Então, para finalizar essa primeira parte, todo mundo falou legal, dentro do tempo, está aqui Antônio Nóbrega. Bom dia a todos. Bem, minha querida amiga Laís me convidou para participar desse evento, e quando ela me chamou, internamente eu estava decidido a não vir, porque eu não me acho qualificado, sendo bem franco com vocês, para participar de um evento dessa natureza, até mesmo por falta de informações mais pertinentes sobre a maioria dos temas que aqui são discutidos. Mas, caindo em mim, eu gosto muito de passear dentro de mim, e, às vezes, me aventurar um pouco mais, né? Eu disse, olha, está aí uma ocasião, então, para eu tentar arrumar algumas ideias que vêm frequentando aqui o meu cerebedelo, e eu não tenho tido ocasião de organizá-las. Então, é isso que eu vou fazer um pouco aqui, né? E vou tomar como ponto dessas reflexões a minha experiência com o brincante. Podem tomar também esse momento até como uma espécie de momentozinho de recreio, né? Porque eu vou trazer alguns poemas, não é? E isso até então refresca então a minha palavra, porque o que todo mundo falou aqui para mim foi muito elucidativo, né? Está sendo muito prazeroso ouvir o que está sendo comentado aqui, e certamente são novos insumos que até entrarão em sintonia, não é? Ou ampliarão o que eu venho colocar para vocês. Bem, o único meu receio é passar do tempo, não é? Porque eu comecei a redigir e agora eu me liguei a essa coisinha que é o computador e minha vida está toda aí dentro. Tá entendendo? Agora eu disse, para radicalizar, então vamos mesmo. É agenda, é tudo está aí. Não é? Então, está esse textinho também. E, na verdade, eu vi que estava construindo, era uma espécie de uma conferência, né? E eu disse, sim, velho, como é que eu vou fazer? Então, eu vou tentar aqui fazer o recortezinho, e quando bater o gongo, você bate. Ó, acabou, nova fim de conversa e pronto. Aí vocês me chamam para o outro e eu continuo. Para a próxima. Bem, o Brincante é um espaçozinho cultural, que vocês sabem, fica ali na Vila Madalena, num nome muito bonito, não é? Rua Purpurina.
completa esse ano 20 anos, repetindo, e nasceu da vontade que nós tínhamos, na ocasião, de apresentarmos em São Paulo o espetáculo Brincante, né? O espetáculo vinha muito vitorioso de Curitiba, e chegamos aqui em São Paulo, os teatros só queriam nos dar meio de semana. Eu disse, não, eu quero fim de semana para me apresentar. Já que não tem teatro, vamos fazer o teatro da gente. Olha que doidice, não é só coisa de Pernambuco, nordestino mesmo, afoito. Aí, então, criamos o teatro lá, apresentamos o Brincante, correu tudo bem. E aí, as pessoas começavam a nos procurar para saber de onde vinha aquele universo dentro do qual o espetáculo se lastreava, né? Aqueles cantos, aqueles ritmos, né? E se não haveria possibilidade da gente de aprendê-los, né? De tomar conhecimento deles. Foi aí que nós começamos, então, a sistematizar, procurar sistematizar, a decodificar esses cantos, essas danças, e propiciar isso às pessoas. Nasceu, 3 ou 4 anos depois, o curso A Arte do Brincante para Educadores, que é um desses, vamos chamar, produtos, né, mais bem-sucedidos da instituição. E outros, né, que fizeram com que, naturalmente, o Instituto chegasse até os 20 anos. Eu sempre tive a cultura popular como um subsídio para o meu trabalho de criador, seja de cantor, de músico, de dançarino, de ator. E tomei conhecimento com essa cultura tardiamente até. Eu estava entrando nos 20 anos em Recife, quando, então, me deparei com esse universo, que pasme, morando em Recife, não fazia parte da minha cultura. Eu sou filho de médico, né, da chamada classe média brasileira, e havia sempre um muro, sempre houve um muro que me afastava desse universo, um muro altíssimo. Né? Quando Ariano me convidou para integrar o Quinteto Armorial, não é? Então eu tive a oportunidade de conhecer esse universo. A partir daí, então, eu comecei a saber que existia uma coisa chamada frevo, que existia uma coisa chamada cantador, maracatu, cavalo marinho, rabeca. Né? É claro que isso não foi da noite para o dia. E aí esse material começou a ter, para mim, um poder de encantamento estúpido. Né? Eu queria aprender aquilo tudo. Eu queria ser o dançarino de frevo, eu queria ser o cantador, eu queria ser o tocador de alfaia, de maracatu, queria ser o embolador. Eu dizia até, quer dizer, hoje eu digo, eu era uma espécie de um franco aprendedor de tudo aquilo. Tem um franco atirador, um franco aprendedor. Pois bem, e aí foi passando o tempo, e eu cada vez fui vendo que, longe dessa ser uma cultura folclórica, né, a gente chama sempre folclore, que é uma palavra pequenadora, discriminadora atualmente, né, eu vi que era uma espécie de uma linha de tempo cultural, com saberes, com procedimentos, com conteúdos, né, semelhante a várias linhas de tempo cultural que povoam o mundo. A linha de tempo cultural ocidental é uma delas. É a linha que nos legou a orquestra sinfônica e, por incrível que pareça, é a linha que nos legou o rock. Né? É difícil a gente entender como é que uma mesma linha cultural leva a produtos tão complementares, tão antagônicos. Né? Mas tem uma outra linha cultural aqui que nos trouxe o choro, que nos trouxe o samba, né? Que é diferente daquelas. Né? E fui examinando, e aí, então, comecei a ver que havia, como que dentro dessa cultura, padrões que poderiam serem utilizados para a educação do homem. Né? Então, eu até não me utilizo muito da educação para o artista, mas eu falo mesmo da educação do homem. O que é que essa cultura tem que transcende a si mesma, né? E que pode ajudar no próprio desenvolvimento da consciência humana. Né? Parece meio grandioso isso. Né? Mas vamos lá. Então, eu encontro pequenos padrões dentro dessa cultura que eu poderia dizer que trazem uma espécie de complementaridade entre o universo da emoção e o universo do intelecto.
o da técnica e do sensível, né? Que são dois padrões de comportamento nossos assim muito, muito importantes, né? E que eu acho que a arte tem um poder de, agudizando essa tensão, de fazendo com que a gente cultive e pratique a arte dentro dessa dimensão, eu acho que isso se reflete no campo da vida da gente. É como se eu dissesse, mais ou menos, se organizo isso aqui melhor na cabeça de uma pessoa, talvez eu saiba fazer minha cama de manhã direitinho melhor. Entendeu? Talvez eu saiba ter padrões, talvez eu saiba relacionar dentro de mim onde começa a razão e a técnica e onde começa a emoção. Eu vou começar, então, fazendo um relato para você disso, de como eu percebo isso na poesia popular. Vamos tomar aqui, pegar essa toadinha aqui. Por detrás daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. O que é que tem nessa toada? O que é que tem nessa quadrinha? Bem, primeiro tem que perceber que é uma quadra, né? É uma quadra. Alguém percebeu que tem uma rima, rimam? Eu já vi que tem gente que fez o curso Arte do Brincante para educadores. Então, se a gente olhar direitinho, vou repetir. Vou ler uma outra. Vi teu rastro na areia, me baixei e cobri com lenço. Eu ouvi a tua voz, fiquei nos ares, suspenso. Ou seja, são versos de 7 sílabas. A última sílaba é contada até a última sílaba tônica. Ou seja, não são sílabas gramaticais. Uma frase dessa pode ter 12 sílabas gramaticais, mas poeticamente só ter 7. Só contar as sílabas tônicas, a última sílaba tônica. Rimam o segundo com o quarto. Lenço, suspenso. Né? Eu posso incorporar a esse quarteto uma melodia. Por exemplo, vou chutar um aqui, né? Por detrás daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Eu posso incorporar um ritmo. Por detrás daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Já incorporei outra cantiga e um ritmo. Posso que vai viajar com vários ritmos. Vou mandar com ela. Tem várias toadinhas aqui que eu poderia usar, mas tem essa que eu gosto muito aqui também. Eu entrei de mar adentro, dei um cangapé no fundo. Cangapé é uma expressão nordestina, é uma espécie de um quê? De um movimento acrobático. Fechei a porta do vento, dei um balanço no mundo. O nosso Chico Buarque de Holanda tem uma música célebre, que é uma quadrinha, começa com ela, né? Estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Está lá o... chamou de amor. O poeta Fernando Pessoa tomou tão a sério a quadrinha, né, que nos legou preciosidades como essa aqui. Ó. O que sinto e o que penso de ti é bem e mal. É como quando uma xícara tem o pires desigual. Olha que maravilha. Não bota a gente para pensar um negócio desse. Bem, nem todo mundo precisa ser o Fernando Pessoa, é claro, né? Mas... Ó, essa outra também. Se eu pudesse te dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Né? Bem, esse exercício, essas quadrinhas, naturalmente, se a gente for pensar, tem que ter 7 sílabas, fica muito difícil fazer. Esse universo, quando o cantador, o poeta popular faz, ele já tem um ritmo dentro dele, que é a própria tradição de Deus, que pode incorporar a melodia. Então, isso vai saindo naturalmente. Nós é que codificamos, eu acho que essa codificação ela é bem-vinda, porque a gente quer replicar isso dentro de um contexto de uma sala de aula, mesmo sem cadeira. Né? Mas, ou principalmente sem. Né? Então, há necessidade de codificar isso. Né? Quando eu vinha para cá, eu até disse, não, peraí, eu tenho que fazer um versinho. Se na hora eu travar, eu pensei isso aqui. Ó. A Laís me convidou e eu topei aqui falar. Tudo bem, já comecei. Não sei quando vou parar. Não, peraí, não precisa. Mas aí vejam o que é que ocorreu. Né? Pela própria necessidade, da consciência humana, do desenvolvimento humano, o poeta começou a ampliar. Da quadrinha, ele começa a criar uma cestilha.
ou seja, incorporar mais 2 versos. Isso daria o quê? Um fôlego maior àquela poesia. Ou seja, faria com que eu pudesse incorporar mais 2 linhazinhas e trazer mais significado. Por exemplo, um poeta popular nordestino chamado Pinto de Monteiro, ele nem era Pinto, aí nasceu na cidade de Monteiro, Antônio Pinto. Ele, uma vez, pediram a ele para que ele dissesse o que era a vida do poeta, né? E ele saiu com essa cestilha maravilhosa. Eu comparo a nossa vida com aquela dobra do S. É uma ponta que sobe, é outra ponta que desce. E a volta que tem no meio, nem todo mundo conhece. É bonito, né? A gente cai para pensar, né? Que diabo quer dizer esse negócio, não é? Quer dizer, olha aí o significado. Então, dentro dele, isso não foi feito à toa. Embora ele fez aquilo rapidamente, mas havia uma construção já dentro dele que juntaria juntamente essas 2 características, ou seja, técnica e emoção, que geram uma coisa dessa, né? Voltando até para o poema que eu fiz para a Laís, eu até incorporei isso. Por exemplo, eu botei: não sei quando vou parar. Se me deixarem presumo, vão perder o jantar. Quer dizer, incorporei mais um significado, né? Só para a gente rir um pouquinho mais, o poeta Oliveira de Panelas uma vez definiu o computador de uma maneira magistral. Olha como é que ele se referiu ao computador. Quem fez o computador tinha bom conhecimento, composto por 3 palavras: com, puta, dor, belo invento, se faz de preposição, meretriz e sentimento. E sofrimento, e sofrimento. Pronto, é isso que tem aqui dentro desse computador. Bem, aí vejam, aí o nosso poeta popular não se contentou com a danada da cestilha. Aí o que é que ele faz? Absorve. Isso é um momento muito bonito, porque essa linha de tempo cultural aqui, ela se passa dentro do extrato social popular brasileiro. Ela raramente fagulha com a cultura classe dominante europeia. Ela passa-se ali, ou seja, ela é fruto das contribuições negro-ibérico populares e ameríndias. É isso que dá aí na sua base. Porque mesmo a quadrinha vem pelo extrato popular ibérico. Mas, a certa altura, houve um poeta chamado Gregório de Matos, né? Um português porreta, que vai à Espanha, estuda lá, e ele traz como influência a 10ª de 7 sílabas, uma forma poética muito usada pelos poetas do famoso século de ouro espanhol. O que era a 10ª de 7 sílabas? Bem, 7 sílabas a gente já sabe. A quadrinha tem 7 sílabas. Só que, ao invés de 6, eram 10. E só que era um verso mais complicado ainda. Renato, Estela, desculpa. Como era a 10ª de 7 sílabas? Aqui, imagine que isso aqui são 10 linhas. A próxima vez eu vou usar um PowerPoint. Então, aqui vai para o mão point. Então, é o seguinte. Esse aqui, o primeiro aqui, vai rimar com o 4º e o 5º. O 2º e o 3º vão rimar entre si. Depois aqui, o 6º e o 7 rimarão novamente entre si. O 8º e o 9º entre si. E ainda esses aqui vão rimar aqui com o 10º. Não dá para a gente pegar naturalmente de primeira vez. Mas vejam que é uma rimazinha meio complicada, né? Então, tem uma estrutura aí, tem um arcabouço muito, muito rigoroso. E continua as 7 sílabas, né? Aí vejam, por exemplo, tem um que... eu tenho notícia de um poeta cativo, Luiz Danta Quezada. Ele era cativo ainda, né, quando escreveu essa 10ª de 7 sílabas. Sim, o poeta Gregório de Matos, só fazendo a junção, era um poeta que cantava para o povo, era um poeta que saiu do seu castelo de classe dominante e se envolveu com o povo, né? Daí, o povo absorveu essa forma. Ele absorve e transforma, como a gente vai ver, e amplia. Por exemplo, ele usou falando do poeta popular. Não sei se mereço afago, mas sei quando sinto em levo. Não sei se pagando devo, mas sei que devendo pago. Não sei se laguna é lago, mas sei que uma fonte é joio. Não sei quando serei forro, mas sei que nasci cativo. Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo morro.
Então, vocês vejam, está aqui, ó, afago, compago e lago, enlevo, devo, joio, forro, morro, cativo, vivo. E aí vai, para não passar para não passar muito tempo, que eu acho que estou perto de terminar o tempo, né? Então, eu vou apresentar um poeminha meu, né, velho? Também eu tenho, né? Tem que vender meu peixe, né? Então, dentro dessa estrutura, eu fiz, por exemplo, uma ciranda, chamada Carrossel do Destino, eu e o poeta Braulio Tavares, né? Então, veja como nós podemos nos apropriar dessa forma e tentando ampliar, quer dizer, o conteúdo possível, ou melhor, tentando dar o mais possível de conteúdo ao que você faz. Então, eu vou até cantando. Deixo os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei e 1 milhão que eu esqueci. Deixo esse mundo daqui, selva com lei de cassino. Vou renascer no menino, num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Está lá, 7 sílabas com... né? Uma outra companheira minha, já falecida, escreveu uma coisa muito bonita nessa linha, que talvez tenha passado desapercebida a maioria de todos nós. A cantadeira Violeta Parra, né? Não sei se vocês foram ver o filme dela, Volver a los 17. É uma cantiga feita exatamente nos moldes da 10ª de 7 sílabas. De alguma maneira, teve um Gregório de Matos que lá chegou e depositou isso para o povo e ela assim absorveu, né? Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en ese instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de usted avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas. Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Eu li espanhol, viu? Tentei, porque tem as rimas, né? Senão a gente perderia caso a gente não traduzisse corretamente. Bem, aí veio o que é que o poeta popular inventa? Inventa a 10ª de 10 sílabas. Ou seja, ele incorpora, ele sai da 7ª, das 7 sílabas, e bota mais 3. Né? E cria coisas maravilhosas como essa. Eu vou cantar aqui com a melodia, pois bem, eu estou passando ao largo das melodias, que é um outro campo de exercício para quem trabalha arte e educação nessa dimensão. Você não pode trabalhar a música também ligada a esse universo. Como pode trabalhar também o ritmo. Né? Mas aqui, já montei num foguete americano e no minuto em órbita entrei. Outros mundos bonitos visitei num período de tempo além de 1 ano. Avistei outros sóis rubis cristais, ouvi a voz do eterno soberano, avistei outros sóis rubis cristais, vi planetas de formas desiguais e achei o meu feito bem normal, pilotando uma nave espacial, percorri os espaços siderais. Uma outra estrofe aqui, vocês vejam, o poeta popular, as referências dele são as referências da região onde ele vive, não é? Quando, às vezes, um equívoco que a gente usa ao passar a querer, por exemplo, passar quadrinhas para as pessoas. A gente traz a quadrinha e manda uma criança decorar uma quadrinha que tem um conteúdo que é completamente ligado a uma realidade que não tem nada a ver com ele. A gente tem de reaclimatar o conteúdo dessa toada, dessa canção. Para isso serve a estrutura. A estrutura é o vaso dentro do qual a gente vai traduzir os sentimentos, as emoções, a realidade, em todos os sentidos, a realidade política, a realidade lírica, daquela pessoa que vive naquela região. Não é? Então, se o poeta ele vive na região onde existe o boi, a pecuária, a cana-de-açúcar, ele vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, então, às vezes o poeta, a literatura que ele tem acesso é muito pequena. Na época
na década de 40, ou abaixo disso, os poetas tinham acesso à Bíblia, à mitologia. Chegavam lá um livrinho sobre mitologia, né? Eles decoravam aqueles livrinhos, liam aqueles assuntos. Na hora da poesia, se utilizavam do material dentro desses livrinhos. Como, por exemplo, quando o canto inspirado abala o solo, cessa a brisa fagueira, para o vento, cria o excesso de luz no firmamento, tanjo a terra de um polo a outro polo. Vem Minerva, Calíope, vem Apolo, acompanham Netuno, Marte, Orfeu, Prosérpina, Plutão e Prometeu, Afrodite, Diana, Juno e Réia, fica todo o Olimpo na plateia, assombrado aplaudindo o verso meu. Vejam que coisa bonita, veja, até ciência o poeta faz. Por exemplo, olha, às vezes dão um mote. O que é um mote? Veja os desafios como se superpõem. O mote é um verso ou dois versos que são dados para que o poeta termine a estrofe com aquele mote, né? Um muito comum é esse: quanto é grande e suprema a natureza. Né? Alceu Valença já fez, eu também já fiz, mas esse aqui é muito bonito. Né? Esse aqui. Olha. As abelhas dão prova bem fiel de um perfeito sistema social. No trabalho incessante, cada qual desempenha por ordem o seu papel, fabricando em segredo doce mel, com perícia, cuidado e sutileza. É tão bom seu sabor, tal pureza, que supera os de açúcares mais finos, até mesmo nos seres pequeninos, quanto é grande e suprema a natureza. Aí vem: pelo instinto somente uma lagarta longo fio finíssimo fabrica, e um casulo tecendo nele fica, sem ter fome nem sede, toda farta. Muitos dias depois é que se aparta do envoltório no qual estava presa. Ao romper o casulo, que beleza! Sai voando bonita borboleta, branca, parda, amarela, azul e preta. Quanto é grande e suprema a natureza. Bem, quanto tempo eu tenho? Acabou. Então, minha gente, o que eu queria dizer, deixa eu ver se... O que eu queria dizer era isso. Que hoje, examinando e estudando esse material, então, isso eu posso fazer, exatamente o que eu fiz aqui, eu posso fazer na dança. Eu posso pegar um passinho, por exemplo, ponta de pé e calcanhar. Né? Não vou dançar não, né? Um passinho assim que diz, não, o que é isso? O passinho já está fazendo lá. Isso é um elemento tão rico, tão vívido de trabalho, né, que eu posso educar tanto. Bem, não vou fazer aqui, porque já passei mais do que o tempo. Mas a gente pode se utilizar desse movimento de tal maneira, decodificando, que ele começa a sair dessa dança e ser uma dança que não é mais frevo. Assim eu posso fazer com a música. Ou seja, o que eu acho é que essa cultura, por ter tido a liberdade de não ter bancos... Eu fico emocionado quando falo isso. Essa cultura, por não ter tido, na formação dos seus protagonistas, bancos de escola para construírem, eles foram seres libertos, né, embora cativos alguns, que construíram uma cultura muito rica. Né, e que essa cultura pode ser construída durante 3 ou mais séculos. Uma cultura muito viva, que não pode ser considerada uma cultura simplesmente folclórica, que não pode ser considerada uma cultura periférica para o Brasil. No momento em que a gente tem a responsabilidade de fazer uma ação integral, integralizar a arte e cultura para o jovem, para a criança, no momento que se pensa em música nas escolas, que música a gente vai dar para o jovem? A música da orquestra sinfônica, é a música do rock, é a música do rap, tudo isso está em pauta. Mas eu acho que a gente deveria tentar antes se debruçar sobre nós mesmos e ver que música representa a totalidade do país. Não é? Porque essas duas linhas de tempo cultural, a hegemônica e a popular, quando elas se friccionam, elas dão coisas maravilhosas. Deram samba, deram choro, deram baião, deram frevo e podem dar muito mais. Era só isso.
Nóbrega, eu ia encerrar a tua fala tentando seguir um aprendizado. Eu pensei assim, meu caro poeta, você me perdoa, a hora é uma ditadura. Queria ficar à toa apreciando a bela cultura. Mas, enfim, né? Alguém fala assim, essa questão da escolarização da cultura, a gente faz a arte em qualquer ambiente muito institucional, né? Acaba freando, e a gente, ao organizar um debate como esse, estamos sujeitos a uma série de regras, enfim, e é chato a gente tolir, mas também a gente assegura, né, dando uma interrompida, assegura que depois do debate, né, as pessoas também possam reagir. Enfim, é tudo que foi dito aqui, e a gente tem pouquíssimo tempo, né?